Relacionamento próximo, confiança, simplicidade. Tem olho no olho, tem aperto de mão, tem um café fresquinho. E tem gente que me escuta e me apoia. É tipo coisa de família, sabe? Na Cressol é assim, a gente coopera sem perder a essência. E tudo é feito pensando em você. Você pegou agora aproveitando aí, você falou dos tempos do São Gonçalo, você pegou o tempo das carreiras, dos rodeios? Sim, claro, até hoje ainda tem, né, mas eu peguei já no finalzinho, carreira, por exemplo, eu peguei no finalzinho, até nós tínhamos uma pista aqui na comunidade, né, mas os rodeios continuam até hoje, né, também é um povo tradicionalista aqui, né, um povo que mantém a cultura gaúcha viva aqui no Pinhão, né? Mesmo com as pessoas que talvez não vieram do Rio Grande, né? Mas mantém a cultura aqui, então é muito bacana. E gaiteiro no Pinhão? Olha, eu não pratico nenhum tipo de instrumento, né? Mas é uma questão legal, assim, uma questão bacana, você sair fora, volta e meia a gente assiste alguns programas que falam do nosso Pinhão e que é um dos municípios que a cultura dos gaiteiros são muito grande, né? Quando eu vim estudar para cá, mais ou menos em 69, o Pinhão, o centro do Pinhão era umas 5, 6 casas, mas as outras já eram tudo dentro das chácaras. Hoje o Pinhão é uma cidade grande. Até onde eu tenho referência dos primeiros músicos aqui do Pinhão, é o seu Eugênio Caldas, pai do Dr. Francisco Caldas, que era um dos pioneiros, né? O saudoso seu Assir, né? O Gato Velho, que era famoso também, que era um dos primeiros gaiteiros, e o seu Nenê Caldas, né? Alberoni Ferreira Caldas, saudoso também, que era nosso vizinho, que eram os primeiros gaiteiros. Era raro, tinha muito poucos gaiteiros aí, era só no interior, na campanha, né? E aqui, nós tínhamos como referência, aqui no Pinhão, o seu Assir, tio Assir, que nós dizia, era a referência nossa como gaiteiro aqui. Lá na minha região tinha uma arraia, né? No Faxinal dos Coutos tinha uma arraia, hoje não tem mais sim. E era uma diversão, assim, digamos, principalmente para o interior, era uma diversão saudável, né? Saudável, e o interior não tinha muito o que fazer no domingo. Era uma festa, né? Quando saía, nossa senhora, todo mundo ia. Eu era muito criança ainda, quando começou o pessoal praticar os tiros de laço, os encontros, né, rodeios. O Pinhão tinha uma equipe de 10 laçadores, Guarapuava tinha também, então ou era aqui ou era lá. Tinha um tio que ainda é vivo, com seus 93 anos, ele na fazenda dele ele tinha uma cancha, tinha uma pista. Naquele tempo assim, precária, não tinha como tem hoje a estrutura que tem uma pista de laço. Então, simples assim, era um corredor assim para chegar na casa dele, e o pessoal usava aquilo para laço, até para encontros assim. Eu vim para cá, eu acho que em 73, 74, eu vim para estudar, né? E eu lembro que aqui o centro não tinha nada, né? Ali onde é o mercado central ali, né? Tinha um campo de futebol ali, nós passava ali, tinha um campo de futebol.
A primeira imagem que me vem de Pinhão é ali a rua 7 de setembro, sem estrada de asfalto ainda, né? Uma descida ali em frente onde seria o Sicredi, a casa do saudoso tio Inhotão. Tinha um campinho, um pátio grande, assim, de terra, onde a gente jogava bola com meus primos, com os colegas, os vizinhos ali. A igreja ainda era aquela igrejinha velha, sabe? Aqui asfalto não existia, né? O movimento era mais aqui no meio, ali por perto da prefeitura mesmo, né? Mas era uma cidadinha bem esquisita, né? Daí foi passando o tempo, né? Foi desenvolvendo. Uma cidade com poucos carros, onde todo mundo se conhecia, as casas de madeira, a Casa das Freiras, eu nunca esqueci que a gente era um ponto de referência ali em frente, a biblioteca municipal. Então, onde a gente cresceu, a gente era umas crianças peralta, mas feliz. Eu conheci muita gente que hoje já não existe mais, através das brincadeiras. Depois surgiu as pistas de laço, uma lá no Butiá, que me lembro da fazenda do seu Neuraci Lustosa. Depois começou a ter a hípica aqui também, nos anos ali 80 e alguma coisa, foi onde a gente também começou a ingressar nos rodeios. Eu estudei no Procópio, né? No Procópio, mas era ali onde é o Morsk hoje, né? Na verdade era ali. Daí tinha o ginásio que também funcionava junto, era o colégio, né? Olha, mas era um lugar muito animado, né? Umas lembranças muito boas, principalmente, né? De brincar de carrinho, de rolimã e de lona nas descidas. A minha família era muito carreirista, meu pai, meus tios, tio Maia sempre teve cavalo de carreira. Engraçado que hoje só tem uma cancha aqui, uma hípica, né? Antigamente eu acho que conheci mais de 20 raias. Quase que em todas assim, essas áreas, propriedades grandes, tinha uma cancha de carreira. Corrida de cavalo até um negócio assim, centenário, digamos assim. Vinha animais de fora, assim, o pessoal ia buscar fora para ter animal de corrida mesmo, assim, para ir melhorando. Então é uma coisa bem antiga e tinha muito aqui no Pinhão. Eu fui, na verdade, tive incentivos, assim, né? Eu sempre gostei, mas daí, se você não tiver alguém que também te apoia, né? Te diga, não, você tem condições, aí você desanima, né? Comecei daí tocando nos rodeios, que tinha os grupos de laço, né? Daí me levavam para tocar nos rodeios aí, né? Gaita, eu comecei sempre na minha casa, né? O meu pai, radialista, né? Pai e mãe gaiteiros. E a minha casa sempre foi um lugar de encontro, né, de músicos, né? O meu pai fazia os programas de rádio lá e os gaiteiros vinham ali. O meu pai já tocava gaita, mas gaita de ponto, né? Mas um ciúme daquela gaita, daí quando nós quisemos pegar a gaita, ele vendeu a gaita e nunca mais comprou gaita. Capital dos gaiteiros, como a gente diz, né? Então, inclusive lá em casa tem uma encostadinha, de vez em quando eu tento dar uma floreada nela. Então, qualquer lugar que você vê no Pinhão, você acaba tendo uma gaita, um gaiteiro, alguma coisa assim relacionado aí à cultura gaúcha. Isso veio do meu pai, né? Que eu aprendi ele, que veio me apoiando e me mostrando o que era bom, né? De seguir. Aqui estou hoje, né? Gosto pra gaita eu peguei quando eu era criança, ali tipo 10 anos, 11 anos. Nós ia roçar acampar nos matos, nós levava a gaita, não era só eu, nós eram 3, 4 que tocavam a gaita, né? Principalmente desde dentro de casa, né? Aqui a cultura nossa sempre foi essa cultura aí do tradicionalismo mesmo, do tropeirismo, de ouvir o gaúcho, né? As músicas, meu pai sempre, desde que eu era criança, ouvia esse tipo de música. E da família, né? Aí se vai num aniversário, é um baile, se vai numa outra reunião, tem os gaiteiros, né? Tem bastante gaiteiro na família também, daí foi vindo aquela convivência. Esse meu aprender a tocar gaita muito tem a ver com as reuniões de família, né? Então eu cresci nesse ambiente. O meu irmão era gaiteiro
E eu, por incrível que pareça, o meu pai não queria que eu fosse gaiteiro. Ele me proibia de tocar, ele não deixava eu tocar. Um dia ele foi para Guarapuava, eu esperei, não deu 3 minutos que ele saiu ali da casa, eu já corri e peguei a gaita. E ele foi até o Guarapuavinha ali, o Faxinal dos Carvalhos, e esqueceu uns documentos, uma pasta lá dos patrocinadores, e retornou. E quando ele retornou, ele escutou, chegou, eu não vi, eu estava entretido com a gaita, não vi que ele estava retornando. E eu peguei e comecei, estava tocando, e de repente eu olhei na porta, ele parado, me olhando. Daí ele falou assim, com quem você aprendeu? E eu já estava tocando mais ou menos bem, eu tocava umas 3 músicas assim, razoavelmente bem. Daí eu falei, aprendi sozinho. Ele, viu, então só cuide para não desafinar a gaita. Ele gostou, me deu a carta branca. Daí ali foi jogar o peixinho na água, né? Porque desenvolvi muito, que daí eu treinava todo dia, né? Daí ali que começou o André Gaiteiro mesmo. E gostavam, e diziam pelo menos que gostavam, e aquilo foi me animando. Daí foi o caso, uma vez teve um concurso de gaita dos gaiteiros dos grupos de laço, né, da região, lá no CTG Fogo de Chão. Então, e eu fui participar lá. O meu grupo que eu tocava era os Gaudérios de Pedro Lustosa. Fui lá, né, para representar o grupo. Foi 3 rodadas. Daí eu acabei tirando o 2º lugar, não tirei o 1º lugar, mas recebi o convite daí para integrar o grupo dele, né. Eu, no meu caso, eu acho que a maioria dos que são gaiteiros aí da minha época, e até alguns bem mais novos, nós somos todos autodidatas, né. Então você aprendia meio sozinho, escutando rádio naquela época, né? Você não tinha nem um toca-disco em casa, então era bem mais difícil. Eu me sinto bem quando eu faço alguma coisa que eu gosto, né? Então para tocar você se sente bem. A gaita, eu me represento que ajuda a cabeça, né? Eu digo que a gaita é uma identidade. Eu acho que esse espelhar no pai, na mãe, nos colegas, a gente é uma questão de identidade da pessoa. Tipo, quem que eu queria ser? Eu queria ser meus ídolos, era meu pai e minha mãe. Então, eu acho que isso é a questão da gaita no Pinhão, é justamente essa. As famílias têm orgulho de falar, na minha família tem um gaiteiro. Eu acho que desde mais ou menos com 8 anos, eu lembro que eu ganhei uma gaitinha, uma gaitinha de 12 baixos. E depois compraram lá, a minha família comprou uma 80. E daí que eu desenvolvi um pouco, aprendi um pouco mais. Mas desde criança eu sempre gostei. Então quando eu ia nos bailes lá, que eu ficava assim, cochilando assim, perto do gaiteiro, a noite inteira, assim, para curtir o gaiteiro. Eu nunca fiz outra coisa. Mal ou bem, sobrevivi da gaita. Meu filho é gaiteiro, meu sobrinho é gaiteiro. Isso que é a questão da nossa identidade, da gente saber quem somos, né? A gaita faz parte do pinhauense, inclusive já foi aprovado pela Assembleia Legislativa, né, vai ser sancionado pelo governador para que o Pinhão seja a capital dos gaiteiros. E aqui realmente tem uma população aí, uma densidade maior de gaiteiros do que no restante do país. Aqui na região do Mundiai, o pessoal era muito baileiro. E lembro assim que baile sempre começava 7 horas da noite e clareava o dia. O pessoal clareava o dia dançando. Hoje um baile começa às 11 horas, meia-noite. Na maioria dos bailes hoje está indo para meia-noite. Lá, esses bailes do interior começavam no anoitecer, né? Ali estava 7 horas e pouco, 8 horas da noite no máximo, já começava o baile, né? E no outro dia tinha sol alto já e o pessoal não estava dançando. Então não era fácil de aguentar, né? Há umas horas paramos, comia uma carne, tomava um café, dava uma descansada aí. Eu não cheguei a acompanhar também, todo mundo lembra dos bailes da Zatarlândia, né? Inclusive, já encontrei vários músicos, né? E aí, sou do Pinhão, já fui lá tocar na Zatarlândia, quem me contratou foi o seu Adão. Escutei várias vezes, inclusive esses dias fiz um atendimento em Guarapuava e saiu essa conversa aí. Nossa, esse dá saudade também. Baile de fazendo tempo do chimango, nossa. Hoje também, chimango quase ninguém sabe o que é, né? Que a mulher convida o homem para dançar, né? Pendura um lenço em cima e quando tiver aquele lenço pendurado, seja 5 ou 6 músicas, você não pode convidar a moça que te convida. Os rodeios, acho que veio, assim, na minha visão, veio depois ainda das carreiras, né? Primeiro foi as carreiras. Daí que começou os rodeios.
E os rodeios da região aqui, tudo veio através do CTG Fogo de Chão, né? Que tinha uma estrutura muito grande, daí o pessoal do interior, até mesmo alguns de lá, iam para lá e começaram a ver e montaram os grupos para cá, né? E teve essa ideia de montar os grupos de laço, né? Nós íamos rodeio para fora aí, mas nós já ia pensando no baile. Quem que vai tocar o baile? Era saudável, mas tinha umas rivalidades, né? Assim, e é bom isso, né? É bom. Tinha aqui, por exemplo, tinha 2 grupos de laço. Eram tudo amigos, mas tinha uma rivalidade, até mesmo aqui, entre os dois, que eram os Gaudérios, né? De Pedro Lustosa, que era isso que eu participava tocando gaita, e tinha o Pala Branco. E tinha uma rivalidade entre eles, né? Eu vou tocar uma música no estilo mais característico do Pinhão, né? O famoso shot de par trocado, que o pessoal gosta muito de dançar. Uma música do saudoso mestre Albino Manique. No baile estava meio desanimado, né? Lá pelas madrugadas, pelas tantas, como se diz, né? Às vezes o pessoal meio cochilando, tocava um shot e todo mundo ia para a sala, enchia a sala. E até hoje é assim, né? Nos bailes aqui. O pinhauense mais gosta, com certeza, é o shot laranjeira, né? Por aí. Fundo da grota também, principalmente, né? O preferido era o shot. Uma época, conforme o lugar, o que eu gostava muito é da rancheira, né? O shot é o que não pode faltar, né? No baile, se faltar, já um saindinho, assim, do baile, né? Os bailes de fazenda, eles eram um encontro familiar. Os famosos bailes de surpresa. O que fazia? Às vezes o dono da fazenda, o dono da propriedade saía, os vizinhos se reuniam, marcavam, ó, tal dia nós vamos lá na casa do fulano. E chegava, carneava um boi, e quando o fazendeiro chegava lá, o dono da propriedade chegava, o baile estava pronto, com carne. E um detalhe muito importante, os bailes não é que nem hoje que começa às 11 horas da noite e termina às 4 da manhã, né, geralmente. Não, eles eram bailes que começavam às 6 horas da tarde e iam até o dia amanhecer, às vezes até atravessava até o outro dia. Eu peguei, sabe, ainda uma fase assim, né, de 16, 15 anos, uns bailinhos do interior, sabe. Era muito comum, cada 2, 3 meses, às vezes dava uma surpresa, morria uma vaca, e aí, né, arrumava um gaiteiro, 2, 3 gaiteiros, e era a nossa diversão, né, eu ainda peguei um pouco essa fase, né. Mas era sempre em casa de família, né, sempre, né, alguém de respeito, né, e tudo na base do comunitário, quando não era surpresa, né, que não tivesse a tal da vaca, alguém dava lá 5 kg de carne moída, outro 30 pão e um café, e estava resolvido o baile Fizemos muito aí, o Serrinho, Todos os Santos, Silvérios, Volta Grande, uma época tinha até meio que quase que um clube, assim, sabe, de uma sequência de algumas pessoas que eram brindadas, né, com uma surpresa, e lá morria um animal e era a festa e baile, né, então eu participei ainda, quase que, né, o sistema de mutirão, porém não tinha tal da roçada, né, festa mesmo. Baile de casamento, baile de inventiva, até de baile de puxirão também eles faziam naquela época. O puxirão era tipo, eles faziam a roçada, né? E a entrada era o baile do joçador, né? Então eram reuniões familiares, era aquela reunião, naquela época não existia rede social, não existia, né, a comunicação qualquer. Um se prontificava de ir lá e comunicar aos outros e organizava tudo. E era tão bonito, uma questão tão bonita, né, tão nossa. Normalmente só um gaiteiro, 2 gaiteiros, não era conjunto, não era que nem é hoje os bailes, era só um gaiteiro. Eu comecei tocando nos rodeios, antes de tocar baile eles me levavam para tocar nas pistas de laço. Eu ia lá, hoje no município da Reserva do Iguaçu, ali tinha umas pistas de laço ali, né? E eu ia para tocar nas pistas de laço. E depois começou a ter, daí eles faziam os rodeios grandes, começou a ter concurso, daí começou a ter concurso de gaiteiro, começou a haver uma premiação, né, para primeiro, segundo lugar. Nós fizemos um censo, começamos a pesquisar, né, até pelas questões do evento ali,
E daí fomos fazendo assim, me indique nomes de gaiteiros. Nós chegamos a 247. 247 é registrado o nome. Tem mais porque tem uma porção que a gente não sabe o nome, né? Isso entre gaiteiros vivos aqui da cidade e que a gente tem o nome. Se for contar gaiteiros já falecidos, nossa, aí passa de 1000 tranquilamente. Naquele tempo já tinha uns, né? Extraviadinho, mas tinha bastante gaiteiro. E daí foi só aumentando, né? Muitas vezes o gaiteiro gaiteiro garfo, daquele que toca só com 2 dedos, assim, coitadinho, fraquinho de gaita, mas era aquele que tinha, né? Os gaiteiros eram muito requisitados, eles eram contratados e pagavam-se muito bem porque não existia conjunto, não existia som, né? não tinha nem energia elétrica, então o gaiteiro tocava, e tocava no braço. Venho de longe, só agora estou chegando. Peço licença, vou do Pingo a piar. Fui chamado para cantar para esse povo que se reúne para essa data festejar. Então, naquele tempo, assim, para você ver um conjunto gaúcho bom, coisa, era só nos CTGs, né? CTGs, algum clube, né? O CTG aqui foi fundado em 80, foi inaugurado em 88, iniciado em 78 e inaugurado em 88. Então você vê, são 36 anos, mais ou menos isso. Esse falecido Hélio Ribeiro tinha essas ideias, era um cara muito sério, muito firme, muito assim, prestar conta certinho, né? E o pessoal colaborava. Daí você tinha que comprar uma mesa, né? Um cara com a família, por exemplo, tivesse esposa e 2 filhas, né? Era o traje dele, um vestido de prenda para a esposa, 2 para as filhas, né? Mesa, tudo. Então foi se tornando assim custoso. Mas esse CTG aqui era 120 mesas, vendia-se mesa, naquele tempo não tinha ingresso, vendia-se as mesas. Então vendia todas as mesas. Você imagina o tamanho dos bailes. Me lembro da inauguração aqui do primeiro baile, os Monarcas tocaram aqui em maio de 88. Grandes bailes que saíram aqui. É que tem muita gente já da tradição gaúcha, né? Eles já desde o CTG, né? Eu conheci o Clube União ainda funcionando, né? Ou entrava trajado ou de gravata, né? Não entrava assim de qualquer jeito, né? Aí veio os tal dos bailões que você pagava um ingressinho na porta ali, se você tivesse, não precisava estar piochado, né? Até então tinha o Clube União e Progresso, que era, né? Eles faziam os saraus ali. E tinha um outro clube também em Pinhão, que era o Clube Operário, que pouca gente sabe que existia no Pinhão. E diz que o Clube Operário era meio assim um contraste do Clube União e Progresso. Ali teve uma época que saía muito os bailes dos colégios, que iam se formar, né? O pessoal fazia ali para arrecadar o dinheiro, certo? Para a formatura, para as viagens, né? Então saía muito. E aí essa gurizada começaram a ir nos bailes, começa a se entusiasmar, né? Começa a divulgar a tradição. Quando ele saiu os rodeios, né? Sempre nos rodeios tinha os concursos de gaiteiro, tudo isso é incentivo, né? Vai puxando, né? O povo tinha um outro tipo de divertimento, né? E era tudo mais simples, né? E o que você tocasse estava bom, não tinha aqueles enjoados de dizer aí não está certo, aquele não está certo, errou lá, não sei o quê, né? Não tinha quem ficasse julgando, né? Eu acho fantástico essa alegria do povo na dança. A dança é o espaço mais democrático que tem no Pinhão. O que eu percebo? Eu fico olhando as pessoas, eu conheço bastante gente. E o que a gente vê? Às vezes as pessoas com mais reveses na vida, com mais dificuldades patrimoniais e financeiras que tem na nossa sociedade piauiense, na hora dos bailões da terceira idade, ou no CTG, ou no Estradão, são as pessoas mais felizes, que irradiam mais felicidade e que são os que dançam mais bonito. Daí de 30 anos para cá que as meninas começaram a acompanhar os pais, assim. A minha filha começou a laçar, eu laçava com ela no colo. Aqui segurava ela sabia se agarrar nos pelegos, eu laçava com ela no colo. Ficou fera na corda até o tempo que laçou. Hoje tem muitas mulheres que laçam.
hoje senhoras já, assim, e gostam, praticam, participam sempre. Ele tinha gaiteiras, né, na cidade, mas acho que até por uma questão, a cultura era mais machista, né, hoje ainda existe, né, muito, mas hoje é mais fácil, né, porque a minha mãe também contou que ela aprendeu escondido também do meu avô, né, meus tios eram gaiteiros. Hoje eu até, surpreendentemente, tem mais meninas aprendendo a tocar gaita do que meninos. Eu percebo isso. E isso é muito bom, porque é uma cultura que vai passando, né? Tá surgindo aí umas meninas tocando gaita, que hoje eu acho isso muito bom. Antigamente era raro, né? Era raro uma mulher que tocava gaita, até nos meios artísticos aí grandes. Hoje tá cheio de gaiteira aí por toda parte, né? Aqui no Pinhão tem algumas, né? Como é uma cidade cheia de gaiteiros, né? Com certeza ia ter algumas gaiteiras. É uma coisa emocionante, né? Uma coisa vibrante que a gente sente por estar sentindo o mesmo sentimento que eles, mas um pouco a mais, assim, por ser mulher e estar ali demonstrando aonde que uma mulher pode chegar, né? O primeiro encontro de gaiteiros quem fez foi a professora Valquíria Brzezinski. Eu lembro que foi ali na Toca da Onça, na igreja ali. E naquela época era muito difícil a comunicação, não tinha celular, então foi de boca em boca, assim. E quando a gente viu, nossa, encheu ali a Toca da Onça, ficou lá fora, reuniu muita gente. E foi ali que surgiu a ideia. O evento nome, Encontro de Gaiteiros de Pinhão, o primeiro foi o de 2012, né? Foi o primeiro, assim, e foi talvez o mais emocionante. Então, quando a gente fez ali aquele encontro tão bonito, né, com tanta gente, emocionante, abaixo de chuva, uma chuva torrencial lá fora, e o CTG, né, lotado e com todo mundo tocando. Então, aquilo ali, assim, que deu um novo ânimo, né, para essa questão dos gaiteiros, né. Eu acho que é uma coisa muito, muito positiva, né, porque valoriza, né, valoriza os que já são gaiteiros e os que têm vontade de ser gaiteiro, né, vai ali, se apresenta. O público vai lá ver tocando, a gurizada se entusiasma. Eu acho muito positivo isso. A gente fez o ano passado o 6º encontro de gaiteiros, né? A partir do primeiro encontro de gaiteiros, nossa, surgiram muitos gaiteiros que viram, né? Foram lá as crianças e viram, inclusive adultos, né? Pessoas que viram, foram lá no encontro, nossa, ó, que legal. E começaram a aprender a tocar um instrumento. Coisa que deve estabelecer por muito tempo, né? Uma coisa que é muito importante para os jovens e também para os mais velhos, né? O primeiro encontro, o formal, a ideia foi dele, foi do Erondi. Ele me chamou um dia ali e falou, viu, vamos fazer um encontro gaiteiro, tem lá no Rio Grande, vamos fazer um igual. E aqui tem muito mais gaiteiro, e a ideia partiu dele, né, do primeiro. E foram feitos muitos outros. É algo assim que a gente tem muito orgulho, né, de ter feito, de ter participado, né, com todos os organizadores, né. Antigamente era mais animado, né? Era mais animado. Hoje, principalmente depois isso agora bem recente, né? Eu achei assim que tá muito diferente depois da pandemia, né? Aquele pessoal baileiro não voltou até hoje. Tá tendo um outro público que não era de baile, começou a ir depois da pandemia. Mas é bom isso, né? Vai trazendo. Mas aquele pessoal dançador assim para valer não voltaram. Pelo menos nos bailes que eu tenho tocado. Né? Não só gaiteiros, mas como os demais músicos, né? Um gaiteiro que eu me espelho muito e acho muito, muito bom de ouvir o jeito dele tocar é o Alaor Gomes, né? O seu Alaor, que é muito o seu Beraldo Amaral, né? Que é o meu companheiro de todas essas andanças de baile, né? Me inspiro muito neles. Eu não gosto de usar o termo assim, né? Me chamam às vezes de professor ou de mestre, mas isso eu dou algumas explicações, né? Eu não tenho uma formação assim, mas um pouquinho que a gente sabe, eu tenho o maior prazer de dividir ou trocar uma ideia com os amigos, né? Com os colegas. Essa gurizada nova aí, né? Daqui 20 anos vai estar o auge deles, né? E tem bastante gaiteiro novo que tá com tudo carreira para frente, né?
criança já tocando melhor do que os mais velhos, né? Uma que já tem acesso de professor, né? E outra que tá mais fácil de você copiar, né? Pegar as músicas, né? Primeiro eu tinha que desligar o rádio para ver se a música vinha no outro dia, daí não vinha, né? Daí você pegava tudo por as metades, a música, né? E agora não, agora você pode, né, copiar do jeito que quiser, né? Tem muitos gaiteiros do Pinhão que são famosos e isso é pouco valorizado pelo nosso pessoal daqui. Muitas pessoas não sabem disso, né? É um lugar maravilhoso, né? Além de ser um lugar bonito em si, é um lugar maravilhoso de morar, de turistar. É um sentimento muito acolhedor, né? Que quando a gente sai tocar para fora, assim, é uma coisa boa, continua sendo uma coisa boa, mas tocar em casa, se sentir em casa é uma sensação muito boa. Para mim tem tudo de bom. Eu sou pinhauense bairrista, orgulhoso de ser pinhauense. Gosto muito do Pinhão. Eu sou mais velho que o Pinhão. Vou desejar então a todos os pinhauenses saúde, paz, dinheiro, que a gente não pode ficar sem, nem que seja pouquinho, mas e tudo de bom, como diz um amigo meu, tudo de bueno e de buena. Agradecer, né, a Deus por estar concedendo mais um ano, né, que estamos aí, e também agradecer o pessoal mais idade, que viu o Pinhão crescer e está vendo como o Pinhão está hoje, né. Parabéns também vai para eles, né. Feliz aniversário, Pinhão! As pessoas que recebiam a visita começaram a relatar: nossa, foi muito lindo, foi muito bacana, eu lembrei do tempo do meu avô, lembrei das rezas na casa e tal. É algo lindo de se ver aquela cooperação entre as pessoas por causa do Divino Espírito Santo. A Igreja Adventista, né, ela já existe em Pinhão há 33 anos. E eu creio que Pinhão será mais abençoado do que é. Eu acredito que você já está mudando um pouco a ideia de que só o cristianismo pode abençoar, né?